Fala galera, eu sou o Vini Eu sou o Rafa e hoje a gente tá aqui para mais um episódio do nosso podcast. e a gente tá com o Matheus, ex-aluno do INSE, que vai contar um pouquinho da história dele pra gente. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Rafa, Vini, Fábio. É um prazer estar aqui de novo. Rever todo mundo, relembrar um pouco sobre a minha história aqui, sobre todo esse processo todo esse processo que eu vivi aqui, as pessoas que me acolheram. E eu tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, pessoal. Matheus, pra gente começar, vamos falar um pouco sobre a sua trajetória, né? Desde o INSE até você chegar onde tá aqui agora. Dar uma resumida breve nisso, mas falar um pouquinho mais dessa parte INSE, como é estar aqui de novo, as recordações e como que foi o Matheus aluno dentro do INSE. Bom, eu entrei aqui no INSA quando eu tava, acho que próximo do nono ano, né? Que é a oitava série, antigamente. E foi um período bem complicado. As irmãs me acolheram aqui, que eu vim de uma outra escola, e eu passei por um processo bem difícil da minha vida, com bastante casos de bullying. E as irmãs e toda a equipe pedagógica do INSA me acolheu muito, sabe? Foi um momento muito fragilizado da minha vida e é uma coisa que eu tenho muita gratidão. Porque eu acho que o que eu aprendi aqui foram coisas que eu não poderia ter aprendido em qualquer outro lugar. O jeito que as irmãs, a equipe pedagógica me ensinou um novo jeito de olhar a vida e olhar a vida com mais amor acabou transformando a minha vida. Então eu vim pra cá na oitava série, fiz todo o meu ensino médio aqui e depois eu acabei saindo, fiz minha primeira graduação, fiz uma segunda graduação, mestrado, pós e tô acabando meu doutorado. É, Mas desde quando eu entrei aqui, eu acho que uma das coisas que mais me pegou foi o jeito que eu comecei a enxergar as coisas. Eu me lembro muito bem quando a Glória trabalhava aqui, e a Glória me ensinou muito bem sobre o valor do trabalho duro, sabe? Então, desde pequeno, eu fui ensinado de que tudo que eu fizesse ia voltar para mim ou para as pessoas um dia. Então, eu fui ensinado aqui de que não tinha outro caminho para se correr senão do trabalho duro. Então, o preço, o valor de ter aprendido de que ninguém poderia me salvar, a não ser com que eu corresse atrás dos meus sonhos, eu corresse atrás de me qualificar. Só que somado com um propósito que a equipe pedagógica me passava, as irmãs, eu acho que isso me trouxe uma formação que outras escolas não poderiam me dar. Então, isso impactou totalmente na escolha da minha profissão, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que amei muitas pessoas. Só que eu era uma pessoa muito tímida. Ainda sou um pouco tímido, embora eu tenha que me expor a situações que eu tenho que Deixar de lado, né, deixar de lado às timidez. vezes. Aham. Mas eu aprendi aqui que tudo tem que ter um propósito. É muito complicado quando você faz alguma coisa só pelo acaso. Ou só deixando nas mãos do destino, ou sei lá, de alguma força que rege o universo. E eu aprendi que eu poderia dedicar todo esse esforço às pessoas e mostrar esse amor pelas pessoas. Só que por meio da minha profissão. Então, eu acredito que tudo que eu sou hoje, tudo que eu conquistei e alcancei, e que eu já trouxe de bem para a sociedade, foi por conta disso, sabe? E tá aqui de novo é uma realização muito boa. É como se eu pegasse o Matheus lá, criancinha, desse um abraço nele e falasse assim, pô, deu certo, cara. Isso é muito bom. Continuar nesse caminho aqui. E ao mesmo tempo de gratidão, sabe? Por tudo isso que eu falei, Aham. que, assim, o Insta mudou minha vida. É que eu acho que é um pouco complicado quando as pessoas veem um profissional ou veem uma pessoa, elas acham que, sei lá, o cara, tipo, tudo que importou na vida dele foram os 2 últimos anos ou o esforço que ele fez recente. Mas eu acabei entendendo que isso vem lá desde quando você é bem criancinha, seus pais te ensinam algumas coisas, e isso somado a toda a sua educação reflete uma hora, sabe? Sim. Voltando à parte do esforço, eu entendi que essa parte do esforço ela demora. Demora muito tempo para você ter isso de volta ou levar isso para a sociedade, como é o meu caso. Mas isso volta, sabe? E tudo isso eu só aprendi por conta do INSS, por conta de estar aqui, de ter contato com essas pessoas, de ter contato com o objetivo pedagógico daqui. Que legal, muito legal ver você falando isso de novo. Mas Mas, pô, cara, muito massa. E o Insta realmente a gente trata dessa parte muito
do coração, muito da pessoa Acolhedora, como no ser, caso. né? Aham. Além do profissional. E aí você conseguiu. É legal você falando, porque você mostra que dá pra juntar os dois pra seguir, tipo. Você já chegou no Insta pensando no que ia ser no futuro Ah, não, não, ou não. foi aqui que. Eu acho que aqui eu descobri. Eu acabei participando de alguns projetos de extensão de universidades. Um Uhum. projeto que foi bem importante para mim foi um projeto que chama Novos Talentos da UEL. Mas eu acho que a forma com que eu fui ensinado, de sempre buscar um porquê que eu estava fazendo as coisas, acho que isso que meio que me encaixou na minha profissão, sabe? Entendi. Então eu lembro muito bem da professora da Lu, da Maristela, do Gustavão, do Marcelo. Foram pessoas que me colocaram numa posição de que eu tinha que entender o que eu estava fazendo naquilo ali. Então não era só fazer uma conta de matemática, tipo assim, porque se fosse só fazer uma conta de matemática ou aprender uma regra de português, a vida não teria sentido. Você só vai ter que decorar um negócio que você vai usar uma ou duas vezes na vida. Então, essas pessoas, elas me fizeram sempre buscar um porquê. No começo, às vezes, eu não entendia muito bem. Mas isso, às vezes na base do amor, às vezes na base da raiva, muitas vezes, de, pô, por que que eu tô aprendendo isso? Isso me levou a escolher minha profissão, sabe? De ser Entendi. uma pessoa mais crítica, mais curiosa. E acho que isso tem muito a ver com a ciência, sabe? De nunca aceitar aquilo que você tá vendo. Sempre procurar explicar o porquê. E se você consegue melhorar aquilo que você tá vendo, sabe? E o Matheus, você falou, né, questão dos projetos e tudo mais, a questão da ciência. A gente estava revisitando a escola e tudo mais. Vocês comentaram, né, sobre a questão de um prêmio que você ganhou aqui no Paraná. Você poderia contar um pouco pra gente desse prêmio? Claro, claro. Acho que no ano de 2018 ou 2019, não me recordo bem, na verdade, esse prêmio ele acontece acho que todos os anos. Só que acho que ano sim, ano não, entra a parte de biológicas. Então foi um prêmio do governo do estado, onde eles analisam a carreira de vários estudantes. Então ele é aberto ao público, qualquer pessoa de qualquer curso, seja que se enquadrando dentro das normas lá, se você é da área de biológicas ou de, sei lá, tem a parte de engenharia, você pode se inscrever nesse prêmio. E aí você meio que conta a sua trajetória durante toda a sua carreira, tipo, na graduação. E aí nesse ano eu tinha me inscrito nesse prêmio. E aí, pra minha surpresa, eu eu nunca imaginei que eu conseguiria isso. Eu consegui, tipo, ganhar esse prêmio. Aí a gente foi eu acabei levando minha mãe, a gente foi pra Curitiba. A gente recebeu das mãos do governador, era meio que como se fosse que falar isso é muito forte, sabe? Uhum. Mas é tipo, como se fosse a melhor trajetória da área de Biológicas. biológicos, de saúde naquele período, sabe? Entendi. Então, isso foi uma grande realização pra mim. Só que uma coisa que eu acho bem importante de falar é que às vezes, tipo, eu gosto muito de deixar muito claro o porquê que eu tô aqui ou o porquê que eu falo dessas conquistas pessoais, sabe? É, é que, assim, ao meu ver, essas conquistas pessoais podem te tornar um grande profissional, mas você tem que saber o porquê que você está conquistando tudo isso, sabe? Eu acho que elas não vão importar nada se você não é uma pessoa boa, tal e tudo mais. E acho que é o grande motivo de eu ter aceitado vir aqui e poder falar com os alunos da escola, Uhum. que acho que são o grande público-alvo daqui, é mostrar para eles que eles podem sim alcançar as mesmas coisas que eu alcancei, mas podem ir muito além, sabe? Aham. Porque eu nunca fui uma pessoa especial que, tipo, o cara era o nerdzão, eu tirava nota super alta. Pelo contrário, eu apanhava pra caramba pra tirar nota na escola. Só que o preço do trabalho duro me levou a lugares que eu nunca poderia imaginar. E que, tipo assim, se eu não tivesse. Se não existissem pessoas que me apresentassem esse caminho, eu nunca ia viver as coisas que eu tô vivendo hoje, ou as coisas que eu vivi. Então, o grande motivo de eu estar aqui é para mostrar pro pessoal que tá assistindo que eles podem sim alcançar os mesmos lugares, os mesmos objetivos, se não ir muito mais além do que eu fui, sabe? Aham. Porque eu acho que existem poucas coisas que podem mudar a vida das pessoas. E uma das duas coisas são a fé e os estudos. Então eu aprendi de um jeito bem difícil, de um jeito muito sofrido, bem solitário, de que o estudo pode transformar a sua vida. Principalmente quando você tem uma infância, você não tem condições financeiras,
sua família não tem muito disso. É uma Então, forma de resistência, né? O estudo na exatamente. sociedade. Uhum. Você não se entregar de vez ao sistema, você estuda e você corre atrás daquilo, porque, querendo ou não, o estudo te dá um senso crítico, né? De você perguntar o que é isso, o que é aquilo. Exatamente. E você falou, por curiosidade, né? Você falou da questão de matérias na escola, você tinha dificuldade e tal. Eu imagino que você ia bem em biologia, né? Da escola, no ensino médio. No Cara, INSA. é uma coisa bem engraçada, porque eu não ia muito bem, Não não. ia. Não, pô, pra tirar nota, as coisas eram bem complicadas. Eu só ia muito bem, assim, na parte que envolvia o corpo humano. Mas, pô, chegava na parte que o Gustavão dava de aprender sobre plantas, aprender sobre o resto das coisas, era, Penal. pô, um desastre, você tinha que ver. Então, às vezes as pessoas pensam e falam assim, pô, o cara sempre foi Bom bom, nisso, nessa tudo. área aí, na verdade. Tipo, que assim, né? Eu acabei entendendo também que você tem que ter um mínimo pra passar nas coisas, né? Sim. Você também não pode abandonar todas as coisas. Mas assim, eu sempre tive mais afinidade pelas matérias que envolviam o corpo humano, ou matérias mais exatas tal. E aí, de resto, era bem difícil pra mim, cara. É até engraçado de falar isso. Que a gente olha de fora e pensa, pô, o cara Não, cara, exato. crânio em Não. biologia. Quantas pessoas que vão lá hoje em biologia e física ou química que podem no futuro se tornar químicos, farmacêuticos, Aham. Exatamente. professores de física? Uhum. Isso é muito bom. É bom até pra dar uma visão diferente pra galera, pra rapaziada, né? Não, com certeza, como você falou. E a gente não chegou nesse assunto ainda, que é o assunto que tá na capa do vídeo, que é Harvard. E, porque, claro, chama atenção e não tem como, né? Quando a gente fala de onde chegou, acho que é o ponto mais alto onde se chegou nas nossas pesquisas e tudo Sim, mais. sim. E eu queria entender nessa parte, quando virou essa chave de você entender que, cara, agora não é mais posso chegar, eu tô chegando, tipo, É tá perto real. de acontecer e Uhum. aconteceu. Em que momento que virou essa chave pra você? Como que isso Sei. aconteceu? Pô, cara, eu acho que eu só fui entender que eu tava lá, acho que depois de uns 6 meses que eu tava lá. Porque, sei lá, pra mim parecia que eu tava sonhando ainda e pô, eu era direto. Sempre foi uma coisa que eu quis muito estudar fora. Então eu sonhava de sonhar, tipo, de dormir e sonhar com aquilo direto. Então acho que, sei lá, acho que até o 6º mês, pra mim, na minha cabeça, eu tava numa realidade paralela ainda e sei lá, eu nunca imaginei que eu ia ter condições de sair do Brasil. Nunca tinha ido nem no Paraguai, tipo, quem dirá para os Estados Unidos, quem dirá para uma faculdade super legal e tal. A primeira vez que você saiu do Brasil Foi a foi pra primeira Harvard. vez. Nossa, cara, meu inglês também, no meu inglês eu não tava entendendo nada. Tipo, eu fiz inglês aqui, mas chegou no avião, parecia que os caras estavam falando Outro em mundo. árabe. Eu comecei a ficar com medo, eu falei, cara, lascou, eu vou passar fome, não tava conseguindo entender nada que os caras estavam Aham, falando no comissário no Aham. avião. aham. Então foi um período bem difícil de adaptação, sabe? Mas entra muito aquilo do esforço do planejamento. Uhum. O modo que eu fui pra lá é um modo bem convencional, assim. Eu fui por um período de estágio de doutorado de sanduíche. Então, as pessoas se matriculam no doutorado e você acaba participando de um processo seletivo que ele é aberto. Uhum. Então, você não precisa ter nada de especial, você, tipo assim, não precisa ter uma indicação para participar desse processo. Qualquer pessoa pode se inscrever, contando que ela está dentro de uma universidade pública e que ela tem um orientador cadastrado naquele programa. E aí você passa por um processo seletivo, só que mais uma vez, é um processo que analisa toda a sua trajetória, sabe? Então ele leva em consideração os artigos que você já publicou, suas descobertas na ciência e tal. E aí o governo ele decide se ele vai te dar o dinheiro para ir para fora ou não. E aí acabei conseguindo entrar por esse processo. Só que o dinheiro que eu recebia pelo governo, ele era suficiente só para pagar metade dos meus custos lá. E aí acabei fazendo um acordo com o meu orientador americano, que ele arcava com as outras metade, com a outra metade, né? E aí foi assim, mas é uma coisa que mais uma vez, é uma coisa comum. Tipo, quando você olha, tipo, pô, o cara foi pra Harvard. Mas assim, é uma coisa que todo mundo tem acesso, sabe? Uhum. Contanto que você se prepare, que você esteja muito bem atento às normas. Então, é uma coisa que qualquer pessoa pode conseguir. Só que eu acho que a única diferença de, tipo assim, de como eu fui pra lá, é que meus orientadores, tanto brasileiro quanto americano, eles já tinham contato um com o outro. Então, eles já participavam de algumas linhas de pesquisa juntos. E aí, eles meio que tinham um projeto que eles precisavam que alguém tocasse esse projeto lá. E aí foi meio que acordado que eu ia
Porque já tinham alunos do meu laboratório que foram antes, e aí eles começaram alguns outros projetos e a intenção deles era continuar essa parceria, sabe? E aí foi mais ou menos por isso. E você pode contar pra gente sobre esse projeto? Claro, Que claro. era? Durante toda a minha trajetória, eu sempre trabalhei com neurociência. Só que eu sempre estudei a neurociência da dor. Então eu procurei entender como que a dor funciona, principalmente com a parte de neurônios, né? Como é que os neurônios eles comunicam a dor, o que que eles fazem entre eles, o que que acontece dentro dessas células. Então acho que para os alunos que ainda não viram, o neurônio é a célula principal do sistema nervoso. Então é uma célula que ela é tipo muito, muito inteligente, né, entre aspas, porque ela consegue detectar muitas coisas. Então a gente está conversando aqui que existem neurônios que detectam é, as ondas interagindo com o ar, tal, o deslocamento do ar, e isso é absorvido pelo nosso corpo. A gente está sentindo se está frio, se está calor, porque tem neurônios que detectam tudo isso. E aí, no meu laboratório atual, a gente trabalha procurando novos remédios para dor. Então, recentemente foi descoberta uma classe de moléculas que estão dentro do ômega 3 que elas podem ter analgesia. E o que que é isso? Significa que não foi nós exatamente que encontramos isso, foi o pessoal, acho que antes de eu ter nascido, de que eles descobriram que existiam partes do ômega 3 que poderiam tratar dor. Ser analgésico, que é isso que significa analgesia, né? E aí a gente acabou estudando, assim, sei lá, dentro do ômega 3 deve ter milhões de coisas. E a gente pegou uma coisa em específico, uma partezinha muito específica, a gente concentrou isso bilhões de vezes e a gente começou a usar isso para tratar dor em algumas doenças. Durante o meu doutorado, eu usei essa parte do ômega 3 para tratar dor causada por bactérias. Então, na minha tese de doutorado, a gente dá esse remédio vindo do ômega 3 para uma injeção na medula dos pacientes aqui atrás. E aí a gente faz com que os neurônios que receberam essa injeção conversem com as suas células de defesa e as suas células de defesa matem as bactérias numa infecção bacteriana. Então, tem muitas pessoas que têm infecções bacterianas que as pessoas acabam falecendo porque não tem remédio para matar a bactéria. Então, são bactérias multiresistentes que a galera fala. E aí, no meu doutorado, a gente encontrou um jeito de fazer o seu corpo acabar matando bactérias. Então, seria um tratamento alternativo para salvar pessoas que, teoricamente, não teriam outra alternativa, sabe? E por que justamente, não sei se é muito leigo perguntar isso, mas por que justamente na medula? Cara, é que os neurônios que estão dentro da medula, eles inervam a. Tipo assim, vamos supor que aqui é a medula e aqui é a cabeça. Aí quanto mais pra cima, os neurônios que estão aqui perto do braço são os neurônios que vão ter bracinhos que vão jogar. Os seus bracinhos vão estar aqui em todo o braço. E são eles que vão detectar a temperatura, a pressão. Eles também vão detectar se, por exemplo, teve um corte aqui. E aí, por exemplo, quando tem um corte, esse corte ele tá infectado com bactérias. Ele vai mandar um sinal lá para a medula e da medula vai lá para o cérebro que você precisa sentir dor. E por quê? A dor é uma resposta de sobrevivência. Tá? O seu corpo está falando para você que se você não resolver o problema, você pode ter um dano sério, você pode morrer. E aí, só que daí que entra os Estados Unidos? Um pessoal já estava testando uma parte desse medicamento na endometriose, a doença da endometriose. E aí eu fui para lá para continuar testando esse remédio lá, é, envolvendo o modelo de doença de endometriose. Então era um hospital afiliado de Harvard, tipo, é como se fosse o HU da UEL. Então lá eles têm tipo vários HUs. Aí tem HU para criança, para paciente com câncer, tipo assim, um monte de hospital diferente. E eu fui para um hospital infantil que também trabalhava com mulheres. E o objetivo era que eu testasse esse medicamento em modelos de endometriose, sabe? Modelos animais. Então eu trabalhei testando isso em animais lá. Os resultados são bem promissores, só que a gente ainda não publicou. Então, tipo assim, eu não posso dar muitos detalhes, mas a gente tem Tranquilo. uma história, tipo, são resultados bem animadores, sabe? Ah, que legal.
Furo de reportagem. É exclusiva. Temos Exclusiva nossa. resultados animadores de Matheus Zero. Ô, Matheus, e chegando lá, você percebe essa diferença de estrutura e de investimento que deve ser assustador. Você pode contar um Sim. pouco pra gente nessa parte, tipo assim, qual que é a diferença que você sentiu nessa parte de estrutura e investimento lá em Harvard? Cara, essa foi a parte que eu achei que eu tava sonhando ainda. Porque assim, aqui no Brasil, independente se. A gente tudo depende do governo. Porque os grandes centros de pesquisa, eles estão associados ao governo. Então, geralmente são faculdades, universidades que têm financiamento público. E esse financiamento, ele depende muito se o cara que está no poder na época, ele manda dinheiro para a ciência ou não. Só que no Brasil, a gente, sendo de esquerda ou de direita, é bem complicado um governante querer investir em educação e ciência. Então, é bem difícil de ter dinheiro aqui. Então, para a gente conseguir comprar reagentes básicos aqui, a gente demora muito tempo para conseguir. Então, a gente tem que ter muito esforço para Paciência. conseguir paciência para lidar com falta de dinheiro, encontrar formas de resolver falta de dinheiro, algum sucateamento de alguns equipamentos e tal. Então, aqui é muito sofrido para tudo. Só que isso é muito bom, porque se você aprende a trabalhar com pouco, quase nada, quando você chega num lugar que você tem tudo, você fica maluco, porque, tipo assim, Deslancha. você sabe fazer Tudo. tudo, porque você teve que aprender a fazer as coisas. Se virar nos 30. E Exatamente. provavelmente um erro não, mas um problema lá vai ser muito mais fácil de resolver pra você do que pra um cara que tá lá com Sim, tudo na mão, né? com certeza. Lá, quando eu cheguei lá, cara, eu ficava assustado, porque assim, aqui quando você vai pedir alguma coisa pro laboratório, tem coisas que demoram 6 meses pra chegar. Lá eu pedia e chegava, tipo, no dia seguinte. Cara, Porque aqui, além de você, quando você vai comprar alguma coisa, tem a taxação do imposto. Então, vamos supor que eu quero comprar esse celular aqui para o meu laboratório. Esse celular custa R$ 100. Vão existir alguns celulares que você vai pagar, tipo, 500. Porque o governo, mesmo sendo uma coisa que vai pro governo, uhum. você tem que pagar impostos. Não faz sentido. Você tá comprando com o dinheiro do governo. Aham. Mas lá não, tipo, as coisas são muito mais fáceis e chegam mais fácil. Só que lá também tem a questão de, por tudo ser mais fácil, eles conseguem reunir pessoas do mundo inteiro. E as descobertas acabam acontecendo mais rápido, sabe? Então, eu tava lá num lugar onde eu encontrei pessoas que ajudaram na descoberta do marca-passo, do que é aparelho do coração. No prédio também tinham pessoas que ajudaram em muitas técnicas genéticas que a gente vê na TV, nas notícias. Então, eu meio que olhava assim e falava, pô, cara, tipo, a galera que eu via nos livros e tal, eu tô tendo contato com eles. Eu acho que foi muito inspirador, sabe? De ver que, tipo, nós brasileiros, a gente tem muito potencial. Que a gente só não tem recursos suficientes para bater de frente com outras pessoas, sabe? Mas isso é uma coisa que independe muito Da da, gente. da gente. Então, tipo, a gente pode sim exercer papel na política e tal, mas a gente também não consegue controlar 100% em quem a gente vota. A gente sabe que a realidade aqui é bem diferente. Sim. Então, todo um sistema que tem que ser mudado, sabe? É, antes de você puxar, acho que fala de cultura agora e tal. Mas só pra terminar essa parte, Uhum. eu lembro que você tinha falado fora das câmeras dessa parte de investimento, que aqui tinha um. Eu não lembro qual que era exatamente o objeto, alguma coisa pra Uhum. pesquisa, só que era muito caro, e tinha sei lá, cinco no Brasil. Uhum. E lá você via um em cada sala de estudo, né? Sim. De pesquisa. Cara, aqui no Brasil, eu não tenho certeza absoluta dessa informação, porque faz tempo que eu não me atualizo aqui. Aham. Mas a gente tem um microscópio lá que ele é muito caro. E esse microscópio, foi nesse microscópio que eu fiz a minha principal descoberta na ciência até hoje. Que foi assim, lembra que eu falei que são os neurônios, tipo assim, a gente tem vários neurônios na medula, aí conforme o nível que eles estão, eles inervam a parte do corpo que eles estão colados lá, né? E aí eu acabei descobrindo durante o meu mestrado e a graduação, eu e o meu grupo de pesquisa, né? Que, tipo, você nunca faz nada sozinho. É. Sempre professores, sempre pessoas de outros países. Ah, perdão, a graduação, até o mestrado estava aqui. Estava aqui. É, Aí o mestrado ainda era aqui na UEL. foi assim, eu fiz a da graduação, terminei o mestrado e do doutorado eu fiquei 2 anos aqui, fiquei acho que 11 meses fora. E aí por lei eu sou obrigado a voltar e passar o mesmo tempo que eu fiquei fora aqui, sabe?
E aí eu acabei descobrindo que, assim, existem. É que quando eu falo, de novo, quando eu falo eu, assim, é que você, tipo, não é que você descobriu, mas essa informação tava lá, mas você teve acesso a isso, que você foi uma das primeiras pessoas a ver isso. Existem algumas doenças neurodegenerativas, tipo Parkinson e Alzheimer. As pessoas não têm muita noção disso, mas um dos primeiros sintomas acontece no intestino. Então, os pacientes, eles costumam ter constipação, é, dores abdominais. Só que vai ficando mais velho, você vai achando só uma dor de barriga Normal. que quando você vai ficando mais velho, você acaba ficando mais constipado também. E as pessoas acabam ignorando isso. Mas já existe uma série de estudos que demonstram isso de maneira científica, que grande parte começa ou no coração ou no intestino. E eles começam no intestino porque a gente tem muitos neurônios no intestino. Então, assim, às vezes a gente só pensa que tem neurônio aqui dentro da cabeça. Mas não, a gente tem neurônio no corpo inteiro. Ou tem neurônio, ou tem uma parte do neurônio lá. E dentro do intestino, do estômago, a gente tem muitos neurônios. O pessoal dessa área costuma falar que é por isso que você sente borboletas no estômago. Pô, quando você tá muito ansioso, ou quando você vai pro seu primeiro encontro. Uhum. Por que você sente, tipo, aquele negocinho diferente lá? Aham. É porque tá cheio de neurônio e eles também estão ansiosos. Você tá sentindo literalmente o que você tá sentindo lá no cérebro em outra parte do corpo. E esses neurônios, eles são afetados de algum jeito e essa doença ela acaba subindo pro cérebro. Uhum. E é bem interessante que quando essa doença ela chega no cérebro, existem alguns neurônios que eles demoram mais para morrer. Porque eles têm meio que fosse uma capinha. É como se fosse um fio com isolante. Uhum. E essa meio que como se fosse uma borracha, falando de uma maneira mais simples para entender, ela protege esses neurônios que são importantes para que você sobreviva. Por exemplo, o neurônio que vai fazer com que você ande. É o neurônio que vai fazer com que você lembre que você precisa comer. Ou que você sinta dor. Porque se você não lembrar que você precisa comer, você vai morrer. Ou que você tenha alguns tipos de memórias específicas. E aí essa capinha ela mantém essas informações. E os neurônios que têm essa capinha no sistema nervoso central, no cérebro, na medula, eles são os últimos a morrerem. Só que aí essa capinha ela começa a morrer. Ela começa a meio que se quebrar. E aí, com o tempo, ninguém, tipo, ainda sabe como é que isso acontece, sabe? Uhum. E como é que a doença sai do intestino, sai do coração, sobe até lá em cima. Só que daí, durante uma mestrado, a gente acabou descobrindo que os neurônios do intestino, eles têm essa capinha, e que os neurônios também que estão na medula, eles também têm essa capinha. E quando você sente dor, os neurônios eles começam a produzir mais essa capa em volta deles. Que é porque essa informação ela é vital. Essa informação você precisa disso para sobreviver. E aí isso foi um grande passo porque abre portas para que você entenda, tipo assim, será que essa doença ela sobe? Tipo, que ninguém sabe como que sobe, entre aspas. É, pode ser por essa capinha? Será que essa capinha ela morre? Então foi tipo a minha grande descoberta assim da minha carreira. Só que ainda a gente não teve financiamento para continuar estudando, tá? Porque mais uma vez no Brasil é complicado. E aí eu consegui só visualizar isso junto com a minha equipe, com os orientadores, por meio de um microscópio, que é muito caro. E lá na UEL, se eu não me engano, a gente deve, não sei se tem mais de um, mas o que a gente tem é extremamente restrito, poucas pessoas podem usar, porque se quebra, a gente não tem como consertar. Uhum. E lá, tipo assim, eu lembro que, sei lá, cada laboratório podia ter o seu. É um por pesquisador. É muito É, diferente. Então, a facilidade com que você tem acesso às coisas é muito maior. Então, teoricamente, as coisas você tem mais acesso à tecnologia, porque é investido. Outra coisa muito interessante também é que aqui é muito difícil você ter fundos privados que investem em ciência. Então, é tipo assim, você ganhou na Mega Sena, quero dar, sei lá, R$ 1 milhão para um laboratório. Isso demora muito para que você faça isso no Brasil. Se você conseguir, que existem casos que se você não fizer isso, tipo, sei lá, e demorar 15 anos, você pode ir até preso. Se você não Uhum. deixar passar por todas as etapas da lei. Então é muito difícil você, pessoa física, conseguir doar uma coisa legalmente para um laboratório hoje. E lá nos Estados Unidos não. Então existem várias fundações, então, sei lá, fundações de famílias bilionárias, e lá no meu caso, lá tinha nessas famílias, tinha uma família lá que tinha
as filhas dos bilionários tinham endometriose. E aí os caras criaram uma fundação e eles doavam dinheiro para laboratórios que estudavam endometriose. Então, o jeito que você tem dinheiro não depende só de político, sabe? E isso que traz a facilidade para outras coisas. E isso, puxando um gancho, né? Isso também diz muito respeito à cultura, né? Tanto a cultura brasileira quanto a cultura estadunidense. Então, falando nisso, conta um pouquinho pra gente qual que foi o primeiro impacto, ou os impactos que você teve, falando culturalmente agora, Uhum. quando você foi pra lá. Ah, cara, O que mais chamou a atenção, te causou estranhamento. é que foi uma experiência bem individual, assim, né? Mas foi bem complicado pra mim no começo de fazer amigos. Porque, assim, eu não tinha contato com ninguém que era, tipo, sei lá, americano ou das pessoas que moravam naquela região. Então, pra fazer amigos e, tipo assim, se enquadrar dentro de uma cultura que não é a sua, que você não cresceu, era bem complicado. Então, parte de alimentação, putz, alimentação era tenso pra caramba. Porque às vezes comer um McDonald's lá é muito mais barato do que você comer uma manga. Porque lá, tipo, lá em Boston, onde fiquei, era muito frio. Então as frutas vinham quase todas de outros países. Só que, tipo assim, era muito caro pra comer saudável. Então eu sofri muito com a comida. Às vezes, tipo assim, lá também só não tinha americano. Tinha gente do mundo inteiro. Que ficava, lá tem o MIT, tem Harvard. Então tem muita gente do mundo inteiro indo lá estudar. Então era como se cada pessoa lá tivesse uma cultura, assuntos diferentes. Então era muito complicado no começo de eu me adaptar. E só que depois isso fica muito bom, sabe? Porque você para de pensar dentro da sua caixinha, sabe? Você começa a ver que não é só o que você pensa ou do jeito que você foi criado que é o certo. E aí, tipo, isso faz você ser uma pessoa muito mais aberta para entender outras realidades. E isso te faz crescer muito, sabe? Como pessoa. Acho que foi uma das coisas que mais me tocou foi isso. E no seu grupo ali de pesquisadores, vocês eram mais ou menos quantos? Tem como falar uma média? Tipo, questão de nacionalidade, tipo, você brasileiro, tinha quais eram? Cara, lá eu tive mais contato com o pessoal brasileiro, porque o meu supervisor lá, que vai ser meu futuro chefe, ele é brasileiro. Então ele trabalhou no mesmo laboratório que eu, o Victor, e ele foi para os Estados Unidos e ele acabou se tornando meu chefe lá. Então a gente tinha mais contato com os brasileiros porque a gente, tipo, a gente é meio que mais quente, entre aspas, assim, para dizer no sentido de a gente é mais carinhoso, a gente quer mais saber sobre a vida pessoal dos É. outros. Mas essa parte, assim, ela é um pouco mais difícil com os gringos. Eles são muito mais fechados, então ambiente de trabalho é ambiente de Ah, trabalho. não se fala mais nisso. Você conversa muito raramente de coisas que Sem não sejam. risadinha. Você tinha falado, você tem seus amigos do ambiente de trabalho, mas vai ficar ali. Os amigos da igreja vai ficar na igreja, os amigos Exatamente. da lanchonete vai Tipo, ficar não sai, não tem essa mistura. Ah, Sabe? existiam pessoas que misturavam, mas assim, de maneira geral, as pessoas sabiam muito bem separar as coisas. Que aqui a gente não separa muito bem, né? Tipo, sei lá, Zero. Não, nem pouco, Zé. quantos melhores amigos eu já tive que eram pessoas que eu trabalhei, mas isso não significa que não acontecia, sabe? Uhum. Mas eles são, eu percebo que, tipo, não é mais profissional, mas eles sabiam mais separar as coisas, sabe? E no começo foi um pouco difícil, né? Porque, tipo assim, cheguei num lugar onde não conhecia quase nada, conhecia uma ou duas pessoas. Graças a Deus eu conheci outros brasileiros. Inclusive a minha melhor amiga, Thaís, ela é uma brasileira que trabalhava lá. Mas a parte de pesquisa lá, cara, tipo assim, sei lá, do grupo de pesquisa nosso, uns 30% era americano, de resto eram pessoas de outros países. Então é uma coisa que, tipo assim, lá eles pegam pessoas de vários países, pessoas que entendem muito bem de algumas coisas e reúnem todo mundo lá, sabe? Mesa redonda e vão É, dialogar. aham. Tipo, isso aí, sabe? Isso é muito bom, só que também não é uma coisa que atrai muito americano, entre aspas, sabe? É que assim, mais uma vez, é uma experiência da minha visão e Claro. do que eu passei. Pode ser que seja totalmente ao contrário, mas o que eu vi lá é que, tipo assim, o salário de um pesquisador lá não é tão grande quanto um salário de outra área. É que nem no Brasil. Tipo, se você for comparar, você quer ser cientista ou você quer trabalhar numa empresa? Se a pessoa quer ganhar dinheiro, ela vai pra empresa. Então é muito difícil alguém ir pra ciência aqui, e lá também. Então existem trabalhos que pagam muito melhor e talvez isso não seja muito bem, né, tipo, não é um Idealizado, né? atrativo, por eles lá, do mesmo jeito que aqui, sabe? Então eles não se atraem tanto quanto
se você não gostar tanto de estudar, Então a sabe? gente pode falar que é uma coisa semelhante na cultura, Exatamente. tanto brasileira quanto estadunidense. Seria isso, essa questão da. A gente pode chamar de não valorização? Você acha muito Ah, eu forte? acho que é muito forte porque, igual eu falei, lá existe todo um ambiente que eles valorizam o que eles investem, sabe? Aham, Mas acho que interesse. interesse É, mesmo. eles são interessados muito em entender o que você tá fazendo, mas assim, é interessante, tipo assim, de ver e entender, mas não atrai tanto financeiramente de você participar como pesquisador, entendeu? Entendi. Realmente não é atrativo, mas tipo, é interessante, né? É visto, Pô, quem mas. olha vai falar, caraca, um cientista. Tipo, Legal. é uma palavra forte, cientista, É. pra pensar. Só que, igual ele falou, talvez seja atrativo pra pessoa entrar e querer buscar É só que essa. Essa assim, área. eles entendem muito, tipo assim, isso é muito claro na mente deles, de que, tipo, tudo que eles têm hoje é ciência. Então, tipo assim, se seu iPhone, tipo assim, é um iPhone muito legal, é porque Graças à ciência. teve um cientista que fez isso aqui lá e, tipo assim, ou, por exemplo, familiar seu teve câncer e ele foi tratado e foi curado. Foi graças a um cientista. Legal. Então, acho que são coisas que tipo assim, aqui a gente não pensa muito nisso, sabe? Você não entende que, tipo, tudo que a gente faz passou pela mão de um cientista ou de algum inventor. Para ser cientista ou inventor, você não precisa ter doutorado, pós-doutorado. A pessoa, tipo, óbvio que existem áreas específicas que influenciam muito na vida, né? Mas você não precisa ser uma pessoa que dedicou a vida inteira para aquilo. E a última parte, puxando essa questão da cultura ainda, eu lembro que você comentou com a gente a questão da que o brasileiro leva muita coisa para a questão da gambiarra. É, Você pode comentar um pouco sobre isso em relação aos Estados Unidos, a pô, Harvard? lá era bem legal assim que os orientadores, os nossos chefes, né, eles olhavam pra gente com muito bons olhos, que é igual aquilo que eu tinha comentado. A gente aqui, a gente passa perrengue todo dia. É o tempo todo o tempo ruim, Uhum. tipo, você tem que lutar e sobreviver. E aí, o seu fato de sobreviver e acabar às vezes fazendo muitas coisas, tipo, o famoso jeito brasileiro de consertar um Uhum. equipamento, porque, sei lá, uma peça pode custar milhões de reais. Só que a gente não tem milhões de reais. Então a gente acaba fazendo um jeito de fazer o equipamento funcionar com peças alternativas ou alguma coisa assim. E isso lá é bem visto, porque, tipo Legal. assim, eles não são acostumados tipo, fazer as coisas acontecerem do jeito que a gente faz. Justo. Porque as coisas são muito mais fáceis de adquirir, de ter acesso. Quebrou, compra outra. É, exatamente. Pô, é igual, sei lá, uma criança que tá jogando no Play. Aí quebrou seu Play. Pô, aí sua mãe não tem dinheiro. Cara, o moleque vai ficar o dia inteiro pesquisando no YouTube como Como que você arruma um colar Play. alguma É, Aí parte. ferrou no controle, dá um jeito no cabo. exatamente. Então, tipo, é muito cultural da gente Uhum. aprender essas coisas. Isso é um diferencial nosso, sabe? Tipo assim, é ruim quando a gente tá passando, mas depois quando você vê que isso te faz Vai te pensar, ajudar. Dá pra puxar uma coisa boa Vamos, disso. Brasil. isso é muito bom. Ô, Matheus, pra Uhum. gente ir pro caminho final, né? Finalizar o programa, dá uma mensagem para os ouvintes, pra galera que tá acompanhando, pros alunos do INSA. E baseado nisso tudo que a gente conversou, é claro, e é isso aí. Sobre o INSA, né? Que você falou bem pro Aham. caramba do nosso colégio. É, eu acho que eu queria deixar algumas considerações também, que eu acho que quando eu entrei aqui, eu sempre fui, hoje eu me denomino como cristão, eu prefiro olhar Deus como presente em todas as partes e que não está presente só dentro da igreja ou do templo, que eu me sinto melhor. Mas, assim, eu entrava aqui com um pouco de receio. Eu achava que eu ia entrar aqui, eu ia ser doutrinado, e Só. que eu ia, tipo Sim. assim, meu, eu tenho que olhar de um jeito que um católico olha o mundo, e se não for daquele jeito, eu vou ser É, excluído. Pô, e aí quando eu entrei aqui, eu vi que o negócio era totalmente diferente, sabe? Que, assim, o ideal cristão do INSA, ele te puxa muito mais para um lado de olhar as coisas com amor. O amor que Cristo nos ensinou, talvez o mesmo o olhar que Dom Bosco teve ao criar o Instituto. E isso foi o primeiro paradigma que foi quebrado para mim, sabe? E curiosamente foi a coisa que mais me marcou. Eu acho que para os alunos de hoje, que eles estão tendo acesso a isso, esse olhar de vida diferente, de que as coisas podem ser mais leves, as coisas não vão deixar de ser mais difíceis. Você não vai deixar de trabalhar, menos, né? A trabalhar uhum. mais. Você entendeu? Aham. Você não vai deixar de trabalhar, mas
o jeito que você olha para as coisas e você acaba entendendo que aquilo vai fazer bem para alguém, e isso vai te levar mais perto do seu propósito de vida, isso fez com que minha vida mudasse. E eu queria deixar isso para os alunos, de que, tipo assim, eu nunca tive nada de diferente, nunca tive nada de especial, mas eu fui apresentado a uma visão de vida de que nem todas as pessoas hoje têm o privilégio de serem apresentadas. E eu queria que o pessoal pensasse mais nisso. Pensasse que, tipo assim, beleza, eu posso ter uma vida comum, eu posso ir lá, ter meu trabalho, daqui uns anos eu me aposento, mas você pode fazer alguma coisa que pode deixar marcas aqui. E essas marcas não para levar o seu nome, mas para ensinar o que a gente aprendeu aqui. De que, tipo assim, o amor que Cristo nos passou, que amar a sociedade leva para um caminho melhor. Esse caminho pode ser de evolução, então pode ser de caridade, mas esse caminho ele vai te trazer alguma coisa boa. Mesmo quando você começa esse caminho, não parece tão fácil. E, na verdade, no meio e no final também não. Não é. Mas assim, entender tudo isso, entender que existe algo além do simples, existe algo além do óbvio, mudou minha vida. E eu só fui perceber isso com mais afinco, assim, perceber que, tipo, pô, eu aprendi isso quando eu fiquei um pouco mais velho. E eu queria ter visto isso enquanto eu tava aqui, sabe? Tipo assim, não que eu não via, mas assim, ter essa visão de Mateus hoje mais velho. Então, o que eu queria deixar é que, tipo assim, acreditem em vocês, acreditem nos caminhos, nos seus sonhos, mas não deixem de ter um porquê pra lutar por tudo isso, sabe? Acho que a vida é muito curta e não tão bonita quanto você só pensa que você só tem que ter uma vida. É que você falou durante o programa, né? Que uma vida sem propósito é uma vida vazia, né? Sim. Então, realmente, escutaram? O pessoal escutou? Quem tá assistindo aí, nossos estudantes, nossos familiares. E, Matheus, a gente quer agradecer, né, Rafa? Com certeza. Eu não sei se eu posso, a gente Não, pode falar pode isso. falar. A gente tá fazendo outro programa. Eu Já é o segundo. Eu fiquei coçando aqui, falei, será que eu falo? Porque o primeiro acabou dando errado, a gente não deu errado, né? Foi um baita de um podcast, só que a gente, né, acabou que teve uma atualização no meio do podcast, a gente perdeu todo o áudio. O Matheus foi muito gente boa de voltar aqui e Sim. conversar de novo com a gente. E não tinha como a gente não conversar, porque realmente foi muito legal o muito nosso bom. papo. É uma conversa que acho que vai levar muito, muito pro pessoal que tá assistindo, e muito pra gente, muito pro Fábio, muito pro Matheus também, com certeza. Com certeza. E é isso, Matheus. A gente agradece de verdade por ter aceitado, né, vir de novo. Espero que você tenha gostado, né, Nossa, mais uma demais. vez. Opa. E Muito feliz e emocionado de estar aqui. é Obrigado. massa. Muito obrigado mesmo. E é isso, pô. Deixa o like, se Quem assistiu inscreve. até o final, curta, deixa o like, compartilha nas redes sociais, né, Rafa? Isso aí. Obrigado Marca mais a uma gente. vez. Mas, Tamo junto. até mais, Valeu, a gente fala. Matheus. É isso.